E aí, galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar 5 investimentos que rendem mais que a poupança e vou mostrar também uma simulação. Primeira coisa que você tem que saber é que se você está começando a investir agora e seu dinheiro ainda está todo na poupança, você poderia sim estar ganhando mais dinheiro. Todos esses investimentos que eu vou mencionar aqui, eles têm o mesmo nível de segurança que a poupança, tá? Então eu não tô falando de nenhum investimento super arriscado, que você vai precisar correr um risco maior do que você está disposto a correr. São simplesmente investimentos que têm o mesmo nível de risco. Então, se você investe na poupança, você pode também investir nesses outros produtos de investimento sem o menor problema. Primeiro investimento que rende mais que a poupança é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos queridinhos, principalmente da galera que está começando a investir, porque ele é uma ótima opção para guardar a reserva de emergência. Então você consegue acessar esse dinheiro todos os dias, consegue solicitar resgates e depositar esse dinheiro quando você quiser. Os títulos do Tesouro Direto são os investimentos mais seguros que você pode encontrar aqui no país. Por quê? Simplesmente porque eles têm a garantia do Tesouro Nacional, que é como se fosse uma garantia soberana. Então, quais são as principais características do Tesouro Selic? A primeira delas é que tem risco baixo, né? Como eu já falei, tem a garantia do Tesouro Nacional. Segunda característica desse investimento é que ele tem liquidez diária. Então, a partir do momento que você faz a solicitação de resgate, ou seja, você investiu lá o seu dinheiro, passou uns meses e aí você precisa da grana de novo. Aí você solicita o resgate. Aí no próximo dia útil, esse dinheiro já está disponível para você na sua conta corrente ou na conta da corretora que você investiu. E a terceira característica do título do Tesouro Selic é que é um baixo valor de entrada. Aproximadamente com R$ 100 você já consegue comprar um título do Tesouro Selic. Esse valor é próximo de R$ 100, tá? É 95, 94 e pouquinho. E esse valor sempre muda, porque o valor do título muda todos os dias, mas é na faixa de R$ 100. A partir de R$ 100 você já consegue começar a investir em Tesouro Selic. Segundo investimento que rende mais que a poupança é o CDB de liquidez diária. O CDB de liquidez diária ele é bem parecido com o Tesouro Selic, porque, como já diz o nome, ele tem liquidez diária, o que quer dizer que você pode movimentar esse dinheiro todos os dias, e ele também possui baixo risco. Agora, quem garante esse depósito é o Fundo Garantidor de Crédito, que é também conhecido como FGC. Não são todas as instituições financeiras que possuem essa cobertura, né? Então, antes de você aplicar esse dinheiro, dá uma olhada lá no site do FGC. Também tem outro vídeo aqui no canal explicando mais detalhes, como é que funciona essa garantia, quanto que você tem de cobertura e tudo mais. Então, dá uma olhada lá nesse vídeo. Mas, resumidamente, você tem até R$ 250.000 por instituição financeira por CPF. Então é uma segurança razoável, né? A diferença do CDB para o Tesouro Selic é para quem você vai emprestar o dinheiro. No Tesouro Selic você empresta para o governo e ele te paga os juros, e no CDB você empresta para uma instituição financeira, ou seja, para um banco, e aí ele também te paga esses juros. Então, quais são as principais características do CDB de liquidez diária? Baixo risco, porque você tem a segurança do FGC, liquidez diária, então você pode movimentar quando você quiser, e a vantagem do CDB de liquidez diária é que o dinheiro fica disponível, se for em horário comercial, na hora, né? Você não precisa esperar até o próximo dia útil. Se for fora do horário comercial bancário, aí sim ele fica disponível no próximo dia útil. E a terceira característica do CDB de liquidez diária é que também ele tem um baixo valor de entrada. Existem alguns bancos digitais que oferecem CDB de liquidez diária a partir de R$ 1. A gente já gravou outro vídeo aqui no canal contando quais corretoras e quais bancos digitais a gente usa, então dá uma olhada também se você ainda está meio confuso em qual corretora ou qual banco digital abrir uma conta, mas já adiantando que a gente utiliza o Banco Sofisa e o Banco Inter, que são dois bancos muito bons que oferecem o CDB de liquidez diária. Também tem um outro vídeo aqui no canal comparando mais em detalhes o Tesouro Selic com o CDB de liquidez diária, então se você está em dúvida qual que é melhor para sua reserva de emergência, dá uma olhada nesse vídeo que acho que pode te ajudar. O terceiro investimento que rende mais que a poupança é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA também é outro título do Tesouro Direto, mas ele é um pouquinho diferente do Tesouro Selic. No Tesouro IPCA, você vai ser remunerado uma variação da inflação mais uma taxa pré-fixada.
E nesse título do Tesouro, você, ao contrário do título Selic, você não pode ficar movimentando seu dinheiro quando você quiser. Você compra ele e, teoricamente, você tem que ficar com ele até o vencimento. Então, esse investimento é ideal para aqueles casos em que você sabe que não vai precisar do dinheiro tão cedo. Você pode vender o título antes, mas como a gente está falando uma coisa mais simples aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. E a regra, basicamente, é que você tem que manter o seu investimento até a data de vencimento. Se você, é claro, não quiser correr nenhum risco de perder dinheiro. E o grande diferencial desse título é que você protege o seu dinheiro contra a inflação. A inflação é a média de variação dos preços, então quanto os preços variam. Normalmente a inflação vai crescendo com o passar dos meses, então tudo que você conseguia comprar com R$ 100 hoje, provavelmente você não vai conseguir comprar daqui 1 ano, daqui 2 anos, porque as coisas vão aumentando de preço. Então é isso que a inflação mede. E aí esse investimento é super legal porque você garante que você sempre vai ter um rendimento acima da inflação, porque justamente é uma parcela da inflação, mais uma parcela pré-fixada. Na poupança, a gente não tem nenhuma garantia que vai render acima da inflação. Inclusive, quando essa taxa de juros está super alta e a inflação está super alta, tipo 10%, 14% ao ano, pode ser que o seu investimento na poupança esteja perdendo para a inflação. Então, recapitulando, quais são as principais características do Tesouro IPCA? A primeira delas é baixo risco, porque você tem a garantia do Tesouro Nacional, assim como no Tesouro Selic. Segunda delas é que você só tem a liquidez no vencimento, então se você não quer correr risco de perder dinheiro, você tem que ficar com esse título até a data de vencimento. E a terceira característica é que também o investimento mínimo é baixo. A partir de uns R$ 50 mais ou menos você já consegue comprar um título IPCA+, lá no Tesouro Direto. E é importante ressaltar que sempre que você fizer um investimento no Tesouro IPCA, vai ser IPCA mais algum número. Então, IPCA mais 5%, IPCA mais 5,5%. E esse valor vai variando todos os dias. Então, se você comprar um título hoje e comprar um título daqui 2 meses, você vai ficar com 2 títulos. Um deles vai ser a variação da data de hoje e o outro vai ser a variação da data daqui 2 meses. Então, digamos, IPCA mais 5 e IPCA mais 5,5. Você vai ter uma taxa diferente cada vez que você for olhar. E isso acontece porque existe uma coisa que é chamada marcação a mercado. Basicamente, o que eles tentam fazer é encontrar um preço justo para quem está investindo e para quem está pegando esse dinheiro emprestado. Então, eles tentam fazer uma coisa que fique bom para todo mundo. O quarto investimento que rende mais que a poupança é o CDB. Eu sei que eu já falei do CDB de liquidez diária, mas existe uma outra classe de investimentos que são os CDBs que têm um prazo definido. Então, existe CDB com prazo para 1 mês, com prazo para 6 meses, 1 ano, 3 anos, até 5 anos. Então, nesses casos, você só tem acesso ao dinheiro na data que foi determinada, então no vencimento. E aí, dentro dos CDBs, existem 3 tipos principais. Existem os que são indexados ao CDI, existem os que são indexados ao IPCA e existem os pré-fixados. Você tem que avaliar o que se encaixa melhor, né, para sua vida, para os seus objetivos, para que você quer usar esse dinheiro lá na frente. Você tem que ver o que se encaixa melhor para os seus objetivos. O CDB, como eu já falei, tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Para ter certeza que o seu investimento está coberto, você tem que fazer basicamente 2 coisas. Ver se o banco está cadastrado lá no FGC e ver se esse investimento está cadastrado na CETIP, ou seja, se esse investimento está cadastrado no teu CPF. A maioria das corretoras e dos bancos estão cadastrados nos dois, tá? Mas é sempre bom dar uma olhada para garantir, né? Então, as principais características do CDB são: a primeira delas é que é baixo risco, já que você tem a cobertura do FGC. Segunda característica é que, nesse caso, você não tem liquidez, então a liquidez é só no vencimento. E a terceira característica é que você pode começar já com pouco dinheiro. Nos CDBs que tem uma data pré-estabelecida de vencimento, o valor costuma ser um pouquinho mais alto. No Banco Sofis eu sei que é a partir de R$ 1, independente do prazo, mas nas corretoras, que existem diversas opções de CDBs, aí o valor de entrada já é um pouquinho maior, na faixa de R$ 1.000, R$ 5.000, 10.000, 20.000, e quanto maior for o valor de entrada, provavelmente melhor vai ser a taxa. Se você solicitar um resgate antecipado desse investimento, ou seja, se você investiu lá no CDB para 2 anos e daqui 1 ano você precisa muito desse dinheiro,
eles até te devolvem essa grana, mas você não vai ganhar nada de rendimento. Então fica a dica de só aplicar quando você tem certeza que não vai precisar desse dinheiro tão cedo. O quinto investimento que rende mais que a poupança é o LCI e ou LCA. Eles são super parecidos, tá? Por isso que eu coloquei eles no mesmo grupo. Basicamente, o que é o LCI e o LCA? Eles são bem parecidos com o CDB, com a diferença de que quando você empresta esse dinheiro, o banco ele usa esse recurso para financiar operações bem específicas. Então, no caso do LCI é para o setor imobiliário e no caso do LCA é para o setor do agronegócio. E por isso, né, por fomentarem essas áreas e tudo mais, o governo resolveu que eles não iam cobrar imposto. Então, esse tipo de investimento não tem imposto por enquanto, tá? E por não ter essa taxa de imposto, esses investimentos costumam ser mais vantajosos no curto prazo. Então, por exemplo, se você tem um investimento lá para daqui 3 meses, 6 meses, você sabe que não vai pagar imposto e aí a taxa costuma ser mais atrativa em comparação com o CDB. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um outro vídeo comparando essas taxas para você saber quanto que é uma taxa equivalente do LCA no CDB e vice-versa, já que o CDB tem a cobrança do imposto de renda, né? E as três principais características desse investimento são: a primeira delas é que é baixo risco, porque o LCI e o LCA são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. A segunda característica é que você só tem a liquidez no vencimento, então 3 meses, 6 meses ou 2 anos, né? Então só na data do vencimento. E o valor de entrada também costuma ser baixo. No Banco Sofisa eu sei que é a partir de R$ 1, mas nas corretoras esse valor pode ser um pouco maior, R$ 1.000, R$ 2.000, e aí quanto maior for o valor, melhor vai ser a taxa. E para resumir tudo isso que eu falei, eu fiz uma tabela que compara a poupança, CDB de liquidez diária, CDB normal, LCI e LCA e Tesouro Direto, tanto o Selic quanto o IPCA, para comparar essas características em relação ao imposto de renda, a liquidez, o valor mínimo de entrada e o risco desses investimentos. Eu vou deixar o link dessa imagem aqui abaixo e aí vocês podem sempre consultar quando tiver qualquer dúvida. E vamos para a simulação finalmente. Se você investir 10 mil hoje, em 3 anos, você vai ter aproximadamente o seguinte valor em cada um desses investimentos que eu mencionei no vídeo. E é uma aproximação porque a gente não tem como saber quanto que vai ser a taxa Selic daqui 2 anos, daqui 3 anos, e não tem como saber quanto que vai ser a inflação acumulada, que é o IPCA. Então, é uma aproximação, tá? Então, em último lugar, né, o pior de todos é a poupança. Você teria mais ou menos R$ 11.690 se você tivesse investido na poupança. Se você tivesse aplicado no Tesouro Selic, você teria R$ 11.990, mais ou menos. Se você tivesse aplicado em um CDB de liquidez diária que pague 100% do CDI, você teria R$ 12.070. Se você tivesse aplicado em uma LCI ou uma LCA que pague 95% do CDI, você teria 12.330. 95% acho que está uma taxa razoável para 3 anos. Se você tivesse aplicado em um CDB que pague 115% do CDI, você teria hoje aproximadamente R$ 12.450. E o que rendeu mais de todos eles foi o Tesouro IPCA mais 2024. Você teria aproximadamente R$ 13.150. E lembrando que eu fiz essa simulação para daqui 3 anos, então seria 2021, mas você só pode tirar esse dinheiro do Tesouro IPCA em 2024, que é a data do vencimento do título. Se você for olhar com calma, a poupança teve o pior desempenho de todos, mesmo pagando imposto, mesmo pagando taxa para o Tesouro, mesmo pagando todas essas outras coisas, a poupança ainda é o pior investimento dentre todos esses que eu listei. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas a diferença é muito pouca, em 3 anos dá só uns R$ 300, o que eu posso fazer com R$ 300? Bom, eu não sei você, mas R$ 300 para mim faz bastante diferença. Então eu sempre procuro encontrar os melhores investimentos que eu posso dentro do risco que eu estou disposta a correr. Então eu sempre vou procurar as melhores opções, os melhores produtos que tenham um bom custo-benefício. E aí eu fiz essa simulação com 10 mil, mas se você tiver 100 mil aplicado, a diferença não é mais 300, a diferença é R$ 3.000. E se você tiver R$ 1.000.000, que já está quase meio caminho andado para sua independência financeira, a diferença não é 3 mil, são R$ 30.000. E bom, R$ 30.000 faz uma diferença sinistra, né?
Bom, então agora eu te pergunto, o que você está esperando para tirar o dinheiro da poupança? A gente preparou um e-book gratuito contando quais são os primeiros passos que você deve fazer para começar a investir o seu dinheiro. Eu vou deixar o link aqui abaixo, aí vocês podem cadastrar o seu e-mail que a gente envia o e-book para vocês. E não se esquece de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo para ajudar na divulgação aqui do canal. Se inscreve para receber todos os nossos vídeos, tem muita coisa bacana por aí. E nos acompanhem pelas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui abaixo, que a gente está sempre colocando coisas novas por lá. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!